Maravilha, boa tarde para você, tudo bem? 12h37, esse é o Tribuna Popular aqui no seu FM, Rádio Interior, que deixa você antenado acerca do que acontece. Já agradecendo a você de perto e de longe que ouve a nossa programação. Hoje, na verdade, vou estar batendo um papo ao vivo aqui na nossa programação com a doutora Ana Aparecida, né? Inclusive conhecida como a doutora Sleepy, né? E hoje ela vai estar trazendo para a gente um tema, na verdade, muito corriqueiro. Praticamente quase toda a família tem. Só que a maneira que se fala, poucas pessoas nem sabem, que é um nome bem chique-nude, né? Hoje vamos falar sobre inteligência emocional na gestão, tá, de conflitos. Então, o que é que não tem hoje? Na empresa vai ter conflitos, no relacionamento tem conflitos, né? Na igreja tem conflitos, independente hoje, muitos lugares tem conflitos. Bom que não teria, né? Mas tem. E melhor ainda que tem, inclusive, alguém que possa te ajudar, possa te aconselhar, né? E isso vai ser, portanto, o rol do nosso papo ao vivo aqui no Tribuna Popular, nessa quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, tá? Ana, mais uma vez, né, você já esteve com a gente no nosso programa lá no Arraial, e agora aqui, portanto, no litoral norte de Porto Seguro, você no nosso estúdio 2 aqui, da Sempre do Tri. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigada, viu, Carlos Júnior? Boa tarde, pessoal da audiência aí, pessoal que está ouvindo a rádio agora. É sempre um prazer estar aqui com você, viu? Maravilha. Inteligência emocional na gestão de conflitos. Explica pra gente de que forma isso é aplicado, como as pessoas, na verdade, podem identificar que um problema que surgiu no relacionamento dele, ou seja, na empresa, ou com alguém, isso pode ser orientado pelo profissional e ser, na verdade, resolvido, Ana. Perfeito, Carlos Júnior. Acontece que muitas pessoas, elas entendem que elas têm as emoções dela, mas elas não sabem lidar com as próprias emoções. Sim. E às vezes o que é uma coisinha simples que você pode resolver, acaba se tornando um grande conflito. Isso seja em qualquer ambiente. Sim. Então, quando a gente aprende a entender, primeiro, a identificar quais são as nossas emoções, aquelas que estão mais afloradas. Sim. O que é difícil, porque isso não é ensinado na escola, isso não tem tanto fácil acesso para as pessoas entender sobre as emoções. Verdade. E quando a gente compreende as nossas emoções e aprende que, primeira coisa, a gente não controla as nossas emoções. A gente controla a forma como a gente reage diante das emoções. Do mesmo jeito que eu não posso controlar, por exemplo, exigir que o meu parceiro, que o profissional da minha empresa aprenda a lidar com as suas emoções, a controlar. Mas eu posso ensiná-lo a conseguir reagir de maneira muito mais estratégica, muito mais inteligente com as nossas emoções. Fazendo isso, eu consigo fazer com que as pessoas produzam resultados. E isso é uma maneira, por incrível que pareça, é simples de fazer, mas não está de fácil acesso para todo mundo. Porque se tivesse, a gente evitaria tantos conflitos, tantas divergências de opinião, tanta dificuldade. Então é necessário que tanto as pessoas, as empresas, de um modo geral, elas aprendam a identificar suas emoções, os seus comportamentos e a lidar com isso. Ou seja, canalizar de maneira positiva, que é o trabalho que a gente desenvolve. Fazer com que as pessoas lidem melhor com isso. Isso melhora em todos os aspectos da vida, viu? Agora, como o ser humano, na verdade, o cidadão pode identificar que ele está sendo uma pessoa difícil de lidar com outras. E às vezes você tem esse tipo de problema e você, na verdade, é mais fácil acusar o outro, né? Exatamente. Fulano é difícil demais, cabeça dura e tal. E às vezes pode ser algo partindo de você. Que talvez você parando entendendo, eu estou errado realmente, eu preciso melhorar, vou contar com a ajuda de um profissional, sei lá, quem tem fé vai orar a Deus. Cada um vai buscar as suas armas para se livrar disso. Exatamente. Né? Para conter essa situação. Nesse caso, quando a pessoa percebe que ela está sem rumo, sem norte, como ela pode manter contato com você? Como é que fica esse contato contigo? O que você pode fazer para auxiliar ela nessa situação, Ana? Perfeito. Existe um método que a gente chama de análise comportamental. A primeira coisa que ela precisa fazer é entender quais são os comportamentos e os conflitos, as emoções dela. Sem ela entender isso é difícil. É a mesma coisa que você pegar uma casa suja e querer colocar mais coisa ali dentro. Não vai ter a menor possibilidade, não vai ter sucesso. Então ela precisa primeiro identificar, primeiro limpar. Ela fez esse processo de limpeza, aí sim ela consegue criar novos hábitos e melhorar. Como é feito esse processo de limpeza? Como ela, na verdade, trabalharia com esse processo de limpeza? Isso, na verdade, aí já é algo que já será implantado por você. Exatamente. Tá. Hoje eu desenvolvo aqui dentro da região aqui de Bahia, Porto Seguro, Eunápolis, Arraial da Ajuda, um modelo que a gente chama que é para democratizar o acesso das pessoas. Porque esse tipo de treinamento, esse tipo de método, se as pessoas forem buscar aí fora, é em torno de R$1.000, R$2.000, dependendo do profissional. Não é acessível para qualquer pessoa. Então, hoje eu formei isso de uma forma que tornasse isso acessível para qualquer pessoa. Hoje, para você ter uma
uma ideia, por R$47 ela consegue ter acesso a esse processo. É um programa que a gente desenvolve onde eu vou ajudar ela a trabalhar todos os aspectos da vida dela. Então a gente trabalha desde a hipnose, para quem não sabe, hipnoterapia, que ajuda você a entender mais a fundo as suas emoções, a análise comportamental, entender qual é o perfil dela e ajudar ela nesse processo de limpeza. Então eu, como profissional, juntamente com a minha equipe, a gente consegue ajudar ela através do clube, que é o Clube Sniper, que a gente chama. Clube tá? Sniper. Que é o que leva o meu apelido, né? O nome que as pessoas me conhecem, né? Doutor Sniper. Então o Clube Sniper ajuda nesse aspecto. Qualquer pessoa com... Não interessa se ela tem condições de dinheiro ou se ela... mas eu não tenho conhecimento nenhum. Não importa. A gente deixou de uma maneira muito simples e muito didática para qualquer pessoa. Para você ter uma ideia, eu tenho alunos hoje que têm 70, 75 anos e conseguem aplicar o método. Agora me diga uma coisa, Ana. Qual a garantia ou o rol de confiabilidade do programa e que a pessoa terá êxito? Tá, só esse programa já tem desenvolvido há mais de 5 anos. Já foram atendidos mais de 3 mil alunos nessa área, já atendi mais de 70 empresas, como por exemplo, a MRV Engenharia, a gente já já aplicou esse processo. Quem procurar é uma grande construtora nacional. Então é um método cientificamente comprovado. Reconhecido. Não é reconhecido, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Foram técnicas, anos de aprendizado, de estudo, para a gente chegar nesse método e ver que tem resultado. Hoje a minha comunidade conta com mais de 1.000 alunos que estão o tempo inteiro fazendo treinamentos e às vezes faz até recompra, porque vê outros treinamentos que fala, cara, isso aqui vai dar para minha vida. Então ele consegue aplicar em qualquer área da vida. Carlos Júnior, se ele quiser melhorar a vida financeira, ele consegue colocar. Se ele quiser melhorar o relacionamento, ele consegue colocar. Se ele quiser aprender para poder conseguir um novo relacionamento, ele consegue. Em qualquer área que ele aplicar. Na verdade, é tipo algo que quebra bloqueios, na verdade, né? Tabus existentes na vida das pessoas. Exatamente. E às vezes esses tabus, a pessoa tem capacidade para algo, ela é capacitada para alguma coisa, mas essa insegurança interior impede ela de tomar uma iniciativa, né? Exatamente. A gente trabalha isso, a insegurança. Tanto que quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, olha, eu ajudo as pessoas a ativarem o seu poder pessoal. Porque todo mundo já tem superpoderes. Mas muitas das vezes é tanto conflito, tanto problema que ela enfrenta, que chega uma hora que ela não acredita mais em si mesma. E eu ajudo ela a resgatar isso. Quando ela resgata essa autoconfiança, essa capacidade de voltar a acreditar em si, ela consegue atingir qualquer objetivo. E não é um passe de mágica, não é um pozinho de pirlim-pim-pim que eu jogo em cima. Eu simplesmente mostro para ela que o que ela precisa, ela já tem. Agora, o que ela precisa é de pessoas que incentivam. E dentro da comunidade, ela encontra isso. Incentivo para ela despertar isso e voltar a se sentir bem, segura e conseguir atingir qualquer objetivo que ela queira. Ana, outra dúvida. Na verdade, a gente percebe que as pessoas que já têm essa característica de fragilidade, né? Sobre a demonstração da sua capacidade profissional ou de relacionamento, seja lá o que for, quando ela anda ao lado de alguém negativo, isso tende a piorar a situação dela? Muito, muito. Na verdade, é o que mais piora. Para ela conseguir andar com pessoas negativas e não ser contaminada, ela precisa estar blindada. É por isso que a gente trabalha muito a blindagem emocional. E como seria essa blindagem? A gente trabalha... Primeiro, como eu falei, eu preciso entender o que tá... Qual é a fragilidade dela, o histórico dela. Depois que eu encontro o histórico dela, eu faço uma reprogramação mental nela. Então, eu trabalho com ferramentas que reprogramam a mente e as emoções dela. Então, ela pode andar no mar de lama, ela não vai se sujar. Porque ela está preparada para lidar com isso. Significa que ela não vai ser atingida? Não, significa que ela vai conseguir ressignificar muito mais rápido. Ou seja, pegar aquela negatividade e entender que não pertence a ela. Saber dar um não com mais segurança. Mais segurança, não quero. Ela vai entender que aquilo não pertence a ela. Que não é porque é pai, mãe, irmãos que tem essa negatividade que ela é obrigada a carregar. Não tem nada a ver com isso. A pessoa que está carregando, ela fica com ela. Tem que parar naquela pessoa. Não pode seguir para ela. Ela não pode ser contagiada, na verdade. Não pode ser contagiada. Contaminada de jeito nenhum. É que a gente trabalha isso. Para ela nunca ser contaminada com relação ao exterior, entendeu? E isso vai muito questão de crise, por exemplo, crise estadual, qualquer coisa que aconteça de externo, que cria conflito, se a pessoa está preparada, ela pode passar pela situação, porque ninguém tá isento disso, mas ela aprende a lidar com isso. Mais segura. Ana, outra coisa que eu tenho observado agora é essa questão, que na verdade é uma depressão, só que eles usam agora uma linguagem mais moderna, né? Agora, da crise de ansiedade. Essa crise da ansiedade tem sido uma das doenças do século. Os jovens agora por tudo e começam a chorar, e começam a esperar, tranca dentro no quarto, paga as luzes, quer ficar na escuridão, e etc, etc. Você tem, na verdade, acompanhado algumas pessoas, alguns clientes com essa característica? Sim, muitos nossos clientes acabam tendo esses processos depressivos, crise de ansiedade, e a maioria não consegue identificar nem qual é o motivo daquela crise. Então a gente trabalha isso, para ela entender qual é o gatilho que está fazendo com que ela
entre naquela crise. Porque crise de ansiedade tem muito essa questão de gatilho. Às vezes uma coisa que acontece, você percebe, a pessoa tá feliz, tá bem. Uma coisinha que acontece faz com que ela desencadeie processos disso. Claro que tem que avaliar. É um processo químico, ou seja, biológico, químico, ela já tem uma doença, ou é realmente gatilhos que faz com que ela tenha esses processos de ansiedade. Então a gente ajuda a identificar. Quando eu percebo que realmente é um processo que precisa de um profissional para acompanhar, um psiquiatra, um psicólogo, eu já falo, agora você sabe exatamente o que você está sentindo, o que você está pensando, chegue para esse profissional e diga, porque o profissional vai saber exatamente qual é o tratamento. Então a gente começa a ajudar a pessoa a identificar quais são as emoções que estão fazendo com que ela tenha essas crises. E no direcionamento, dando um direcionamento às causas. As causas, exatamente. E a gente tem, infelizmente, eu tenho atendido muitos pacientes nesse processo, viu? Eu não imaginava que as pessoas estão vivendo de tamanha ansiedade por tudo, principalmente depois da pandemia. Verdade. A pandemia foi o que mais engatilhou isso. E outra coisa, né, que a gente observa também, que antigamente a criação era mais rigorosa, a gente não tinha a tecnologia que se tem hoje. Hoje os jovens, na verdade, a maioria não trabalham, não tem muito compromisso, a maioria só estudam. E hoje essa questão aí de crise de ansiedade se tornou um vício, né? Sim. E deixa os pais, às vezes, malucos, com medo do menino daquele tirar a própria vida. Exato. E chega o caso deles se cortarem, né? Esse dia eu recebi, na verdade, um áudio de uma jovem e se cortando os pulsos e tal, e não sabia por que estava cortando. Tá? Não consegue nem identificar o que está sentindo. O que está acontecendo. Dá aquela loucura e ali naquela ansiedade vai e aí as pessoas têm que pegar, levar para o hospital e etc, etc. Então é algo que está surgindo assim no meio da humanidade que só Deus mesmo, viu? Olha, estou aqui falando aqui com a doutora Sniper, inclusive a Ana Aparecida. Ela está batendo um papo com a gente sobre um tema, né, bastante hoje comentado, ainda pouco conhecido, como um problema na vida de muitas pessoas, mas ela está aqui declarando para a gente, trazendo aqui, né, uma síntese bem espontânea acerca da inteligência emocional na gestão de conflitos. Você que está na empresa, você não consegue, às vezes, entender seu patrão, não consegue entender seus colegas. Aí você muda de empresa, acontece o mesmo problema. Aí você acha que o problema com aquela igreja, você vai para outra, você fica, na verdade, sem saber o que está acontecendo com você mesmo. Então a Ana, na verdade, eu sei. Deus, na verdade, a gente sabe que Deus cura, salva e liberta, mas existe também, né, inclusive os profissionais em determinadas áreas, né, inclusive o médico, etc, etc. E, ou seja, qualquer tipo de ferramenta que você possa usar para sentir bem, é necessário que você use. É importante que você saiba o que você quer e tome as decisões corretas e coerentes, né, Ana? Exatamente. E uma coisa que você acabou de tocar, um ponto bastante interessante. A gente sabe que Deus existe, que Ele cura, mas muitas pessoas não conseguem nem se conectar. Nem conectar e com uma Deus. das coisas que a gente trabalha a gente precisa entender que nós somos corpo, mente e espírito. Então eu preciso entender a minha fé, eu preciso trabalhar o meu corpo e preciso trabalhar a minha mente. Então se esses três não estiverem em equilíbrio, não vai funcionar. Então às vezes você fica assim, meu Deus, eu fico o tempo todo orando para Deus e não ouço resposta. Mas é porque você tá tão fechado, você tá tão poluído, tão sujo emocionalmente, que você não consegue ouvir nem a voz de Deus. E você colocou uma coisa importante, a sujeira nossa em nosso coração, Deus não ouve. Exatamente. Porque a Bíblia diz que Ele não opera em corpo sujo, né? Exatamente. Então a tua mente tem que estar limpa, o teu corpo. Então assim, até para você orar a Deus, primeiro você tem que pedir perdão a Ele, né? Se você vai orar para o inferno, você tem que pedir perdão primeiro. Exatamente. Porque até não falar, não pensar, nossa atitude já pecou. Então nós já não estamos dignos de falar com o mestre. Então esse é um trabalho, na verdade, que proporciona a você a oportunidade de você tirar esses bloqueios, né? E você estando, inclusive, sabendo o que você quer, apto para seguir o caminho que você acha que deve seguir, e seja na religião, seja na profissão, seja no relacionamento, você tomar aí as suas diretrizes, na verdade. Qual o tempo que dura para que uma pessoa dessas ela comece a sentir o efeito mais rápido num tratamento desses? Olha, 2, 3 sessões ela já consegue sentir bastante diferença. Consegue sentir bastante diferença. Mas hoje o nosso programa ele é completo, ou seja, a pessoa ela não precisa escolher uma área específica que ela quer trabalhar. Olha, hoje o meu relacionamento tá ruim, eu vou trabalhar. Daqui a pouco eu descubro que a minha saúde também precisa melhorar, então eu vou trabalhar. Então dentro do clube ela pode escolher aonde ela quer trabalhar, qual é a área, e ela pode ir seguindo. Conforme ela for sentindo necessidade, ela vai trabalhando as outras áreas. Então não existe um tempo determinado. Vai de cada um. Porque se a pessoa entende, de cada um, é necessidade. E se ela entende e já aplica, é mais rápido. Outras vezes entende, mas demora um pouco mais para aplicar na vida. Então ela tem um tempo maior de maturação para ela conseguir entender o processo e aplicar. Então vai de pessoa para pessoa. Mas eu tenho alunos que em 3 sessões já conseguem
ver resultados na absorver, vida. já o resultado. Absorver. Mas vai depender da disponibilidade da Também pessoa. da boa vontade, né? Da Da boa dedicação. vontade. Exatamente. E outra coisa, não só você ouvir a prática também, colocar em prática, aplicar aquilo que realmente ouviu. Exatamente, ela precisa aplicar. Quanto mais ela aplicar, mais ela vai vendo resultados. Outra coisa, você fala a questão da mensalidade aí. A pessoa que compra, portanto, esse programa tem um tempo determinado ou é por tempo indeterminado, esse auxílio? Ela fica enquanto ela quiser. Por isso que eu coloquei em formato de assinatura, por quê? Porque ela vai escolhendo a necessidade dela. A maioria das pessoas acabam ficando porque ela fala assim, cara, eu posso crescer mais. Agora eu entendi, montei meu negócio, quero me sentir ainda mais confiante para tocar o meu negócio. Então ele vai indo. Então a pessoa que determina a necessidade dela e o tempo que ela quer ficar dentro. Porque é uma comunidade. Não é só um conteúdo, não é só uma plataforma que ela vai lá e assiste conteúdo, é uma comunidade, onde ela coloca no ambiente seguro as dificuldades dela, onde ela tem um acompanhamento. Então, muita gente quer ter esse acompanhamento, por quê? Porque eu não encontro isso em casa. Não encontro apoio nos amigos, alguém que entenda o que ela está sentindo. Então, ela fala, eu prefiro ficar aqui, porque aqui qualquer coisa que eu falar, as pessoas entendem, porque estão passando pelo processo igual. Então, lá é uma comunidade. Tem testemunhos lá também, na comunidade, tem testemunhos de pessoas que realmente... Tem muitos que já passaram pelo processo. Você vê no Instagram, tem apoio, tem depoimentos nossos lá, de nossos alunos lá no Instagram, tem dentro da comunidade também. Então, assim, é muitos casos que ela pode conversar com as pessoas lá dentro e trocar experiências para ver como é que elas passaram pelo processo e como elas se sentem. Tanto que tem muitas que ainda vão continuar, porque não querem parar, porque estão vendo... Tá dando resultado, né? Tá dando resultado. E não é necessidade de questão do problema, que começa a crescer, começa a querer mais de si mesmo, começa a entender que pode mais. Isso é do ser humano, né? Toda vez que você experimenta algo bom, você quer continuar fazendo. Exatamente. Quando é ruim, a gente dá aquele stop, parando tudo. Exatamente. Tá? E eu fico feliz por isso. Me diga uma coisa, as pessoas, na verdade, compram o programa por R$47? Isso é o que? É a mensalidade? É mensal ou é na verdade... É mensal, mas sem mensal. tempo determinado. Tá. Ela fica lá enquanto ela quiser. Que ela quiser. Se ela falar assim, esse mês eu consegui atingir todas as minhas metas, não quero mais, preciso mais, não tem problema, ela sai. Agora o que acontece, como eu falei, é que a maioria das pessoas acabam ficando porque vão vendo, vão sentindo cada vez mais seguro e querendo mais daquilo. Mas a gente deixa à vontade. Eu acho que o processo de autoconhecimento ele tem que ser voluntário. A pessoa tem que fazer pelo tempo que ela quiser e da forma como ela quiser. E por isso que eu democratizei, para que a pessoa faça da forma como ela se sentir melhor. Você não tive pressão, né? Exatamente. E isso assim, os pais incentivam os filhos e os filhos vão por vontade, não porque, meu pai quer que eu mude. Não, é porque ele sente vontade, ele sente que o ambiente vai ajudar ele a atingir objetivos que ele não conseguiu ainda. Essa necessidade é muito boa, essa vontade espontânea é muito legal, Ana, porque eu já vi até testemunho de pessoas em igreja que forçava os filhos para ir para a igreja e depois o pai morreu e aconteceu o contrário. Na verdade, muitos saíram, não foram mais lá porque não ia com desejo, eles iam por uma pressão, por um respeito, por uma obediência. Né? Exatamente. E essa questão de mudança de vida, atitude, é uma coisa espontânea, tem que partir dentro de você, tem que vir de dentro o desejo de você querer para que realmente você consiga seus objetivos. Exatamente. E é o que eu faço dentro da comunidade, eu não forço ninguém a nada, eu simplesmente incentivo e mostro o poder. Aí as pessoas, cada uma vai dentro do seu tempo decidindo o que quer mudar. E eles acabam fazendo isso porque é uma mudança duradoura. Quando você decide, quando você fala, de agora em diante eu não aceito mais isso e vou mudar, é uma mudança que quando ela vai, é o que a gente costuma falar, Carlos Júnior, quando uma mente se expande, ela nunca mais volta ao estado normal. Quando uma pessoa, por exemplo, ela tem aquele contato genuíno com Deus, ela não quer mais sair dali. Não quer. Porque ela sentiu que aquilo ali é bom para ela. Mas ela precisa, ela mesma, decidir fazer aquilo. E é o que a gente deixa lá. Eu deixo um ambiente leve para que eles decidam fazer a mudança. Maravilha. É algo assim especial, gente. E na verdade, a Ana é muito, muito dedicada, é uma mulher guerreira, que está sempre aí realmente inovando. Isso é muito bom. Já ouvi ela outras vezes. Não vi nenhuma reclamação da sua entrevista de alguém tendo nenhum comentário negativo. Então, uma pessoa que tem uma credibilidade acerca do que faz, isso é muito bom, né? E o que ela traz hoje, que para você, estudante, está tendo dificuldade de aprendizagem, você que às vezes está tendo dificuldade de compreender as pessoas, e às vezes até você culpando elas, quando na verdade, quem sabe que não é você que precisa de ajuda. E o que a gente observa muito é que a gente tem muito aquilo de... É mais fácil você apontar o outro do que você ver o seu erro, né? Então, essa é uma ferramenta que surge. O nosso papo hoje aqui com a doutora Sniper, Ana Aparecida, sobre inteligência emocional na gestão
de conflitos, algo que praticamente todo mundo tem. Às vezes sua mulher, para você, era uma maravilha. Ultimamente, você está achando ela um peio da vida, né? Ou você era um esposo bom. Ultimamente, você está sendo o cara mais chato do mundo. O filho você amava, mas seu filho está chato. Você amava seus pais, o relacionamento deles era maravilhoso, e de repente, vocês, na verdade, perceberam que seus pais estão chatos demais. E, então, todos esses conflitos que, na verdade, estão afastando vocês de um do outro, inclusive com esse trabalho que a Ana apresenta aqui na nossa tribuna, pode te ajudar, pode ser um auxílio, tá? Mas o que ela colocou aqui bem claro, e é bom que a gente só refresque sua memória, vai depender de você, colocar em prática e você obedecer as normas. Isso é quando a gente vai ao médico, é tudo que a gente faz que tem uma diretriz para a gente cumprir, não é? Exatamente. Então precisamos obedecer. É igualmente a Bíblia, você que é evangélico, existe lá a Bíblia. Mas lá a Bíblia dá para você fazer como está a orientação ali, né? Você lê e você fazer do seu jeito. É você obedecer, né? Você precisa se adaptar. Então, esse sistema, na verdade, é uma adaptação. Você quer dar oportunidade para você? Talvez ser um mega profissional, você é tão bom em uma área, mas você não consegue decolar em outra. O que está acontecendo? Será que eu poderia contar com a ajuda de um profissional? Pois é, a Ana veio, portanto, proporcionando isso aí para você. A gente segue falando com ela. Deixa eu aproveitar. Maravilha, boa tarde para vocês. Estamos de volta aqui na 100.3, Rádio Raio FM, Porto Seguro, Bahia, para o mundo também através da internet. Você que acompanha aqui a gente, um abraço para você de perto e de longe, né? São 13h05 agora. A gente segue papeando aqui com a doutora Sniper, né? A doutora Ana Aparecida, e ela está desenvolvendo com a gente um papo sobre inteligência emocional na gestão de conflitos. Um dos temas bastante, né? Hoje já corriqueiros, né? Mas só que as pessoas não identificaram ainda que elas têm um problema, elas precisam de ajuda. E a Ana está, na verdade, proporcionando isso para você. Então, você está tendo dificuldade, às vezes, de estar realizando uma tarefa aí da sua faculdade, na sua escola. Talvez você está enfrentando dificuldade de transmitir um conhecimento que você tem. Então, essa é a fórmula de você contar com a ajuda de alguém. E com a forcinha de um profissional, você pode, na verdade, fazer de maneira muito melhor que você já faz também, tá? E a Ana está aqui para dar um time para a gente a esse respeito, na verdade. Ana, lá você, na verdade, atende crianças, jovens e pessoas da menor idade? A partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos. Tá. Tanto eles estando lá no processo de escola, eles aprendem a reprogramar a mente deles para melhorar a nota. Para você ter uma ideia, tem uma mãe que conseguiu fazer esse processo de reprogramação no filho de 13 anos. E as notas dele melhoraram absurdamente. Que bom, porque ela aprendeu o método e conseguiu passar para ele. Eu não atendi ele diretamente, mas ela aprendeu e replicou com ele e melhorou absurdamente o contato dele dentro de casa e o contato dele na escola e as notas dele. Isso fazendo alguns ajustes, ou seja, ele aprendeu a lidar com os comportamentos e as emoções dele, que é uma fase difícil, porque é uma fase de adolescência, você está entrando ali, os hormônios afetam o ambiente da escola ali com os alunos, com pensamentos diferentes. Então, quando os pais aprendem a lidar com isso, eles não mudam só eles, eles mudam as outras pessoas também. E é um ponto importante, Carlos Júnior, que muitas vezes a gente está num relacionamento que não tá legal, mas a gente gosta do nosso parceiro, da nossa parceira, e a gente quer que ele mude. Mas quando a gente muda, não é pelo parceiro, é por nós mesmos. Quando nós mudamos, a gente influencia o outro. Porque o outro começa a pensar, fala, caramba, olha, minha esposa, meu marido melhorou. Também quero mudar, eu também quero Gera um sentir estímulo, melhor. na verdade, Gera um né? estímulo. Então, se você quer que ele tenha atitudes diferentes, que ela tenha atitude diferente, mude você. Mas mude por você, melhore por você, não pensando no outro, melhore por você. E automaticamente o outro vai sentir necessidade de também mudar. Né? Porque ele vai falar, caramba, tá bom esse negócio, eu também quero. Entendeu? E a gente tem muito disso, né? E às vezes você quer mudar, vou mudar para agradar o outro. Uma frase, a Ana que usa muito assim, eu vou casar para me fazer alguém feliz. Eu discordo. Porque se você não estiver feliz, como você fazer outra pessoa feliz? Exatamente. Não é, você tem que estar feliz de fazer o outro feliz. Senão... E é o que eu acho bastante interessante, que às vezes eu converso com os meus alunos, que eu falo assim, caramba, você pede um marido perfeito, uma esposa perfeita, mas você não é perfeito. Não é perfeito. Aí quer dizer, o outro é obrigado a te aguentar? Você quer alguém perfeito? Você quer uma perfeição e você é perfeito. E você não é perfeito. Não então, assim, você quer alguém bom, melhore você. E a gente atrai. A gente atrai. É como se o universo falasse assim, agora eu vi que você tá pronto, eu também não vou dar qualquer coisa pra você. Eu vou dar o que é melhor. Então, você quer um companheiro? Se prepare. Porque a hora que eu te der um companheiro, vai ser um companheiro bom porque você é boa. Agora a gente começa a ser uma pessoa ruim, tóxica, e quer atrair pessoas boas. Você vai atrair mais tóxico pra você. Então, você quer coisas diferentes, faça atitudes diferentes. Faça mudança. Comece o processo de mudança. E é automático. Os meus alunos falam muito isso.
eu mudo, parece que as pessoas começam a me olhar com outro olhar. É óbvio, você se torna uma pessoa mais bonita por dentro e por fora. E alegria, você já viu alguém no ambiente que alguém está muito feliz? Você não quer ficar perto da pessoa, parece que contagia, você quer abraçar, quer saber por que a pessoa está feliz? Exatamente isso. Então, quando a gente está bem, a gente vai atrair pessoas que querem a mesma energia que a gente. E você colocou uma coisa muito importante, inclusive hoje a academia, né? Muitas pessoas vão para academia, tá com o corpo cru. Eu já vi várias mulheres falando isso. E às vezes elas veem aquele corpo e atraem as mulheres. Só que quando o cara abre a boca, praticamente ele destrói toda a beleza. Exatamente. Não tem nada dentro, entendeu? Exatamente. Então, não só fisicamente, como o seu interior, como você mesmo mencionou, tem que estar bem, né? Exatamente. Tem que estar bem para sair conteúdo, sair coisas positivas, juntar útil ao agradável. Exatamente. Então, e é por isso que a gente trabalha os 3 pilares: corpo, mente e espírito. Você aprende a cuidar do seu corpo, você aprende a cuidar da sua fé, porque a fé tem que ser, você tem que ter algo para você acreditar, mas também você tem que acreditar em si mesmo. Porque muita gente acredita em Deus, mas não acredita em si. E aí, se ela não acreditar em si, o que acontece? Não dá certo. Só pegando um gancho que você está falando aí, na verdade, é oração. Se ora por você, por algo, por enfermidade, a Bíblia diz que a palavra tem poder. Mas se eu não acreditar naquilo que eu estou fazendo, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Porque eu mesmo não estou acreditando, então não vai funcionar. Não vai funcionar. Então é uma coisa que junta realmente o útil com o agradável. É isso que essas ferramentas hoje que se tem, de profissionais com ideias, que estudaram, fizeram algo minuciosamente para oferecer, né, um serviço para alguém, é uma coisa que não foi da noite para o dia. Precisa realmente ser testada as peças e ter resultado sobre isso. Então, é a oportunidade que você tem para estar, inclusive, participando aí, né? Você se sentiu atraído por essa conversa, atraído por este momento. Então, o papo nosso aqui é sobre inteligência emocional na gestão de conflitos com a doutora Sniper, tá? Ana Aparecida. Se você, na verdade, tem interesse em participar, então seja muito bem-vindo ao clube. Qual o telefone para contato? Onde as pessoas podem obter maiores informações sobre o seu Elas trabalho? podem tanto através do nosso Instagram, que é Doutora Sniper. Então, só colocar lá no Instagram, Doutora Sniper, vai aparecer lá. Aí é só ela entrar lá e mandar um direct, ou ela pode mandar um WhatsApp para mim. É o DDD 79999848133. Tá? 79... Deixa eu anotar de novo aqui. 7999984 99984 8133. 8133. Isso. Basta falar que ouviu aqui através da rádio, que aí eu vou explicar como é que funciona o processo. Um processo bem simples. Hoje à noite, por exemplo, a gente já vai ter o nosso encontro. O pessoal que já está dentro da comunidade, a gente tem 2 encontros por semana, ao vivo, onde eu tiro as dúvidas, falo de conteúdos novos. E dentro da plataforma ele já tem muito conteúdo lá que ele pode estar assistindo e já aplicando. Assistindo e aplicando, colocando em prática. E dentro da comunidade também ele pode colocar quais são as dúvidas lá. Eu tenho dificuldade, por exemplo, tem gente que quer emagrecer e não consegue. Faz dietas absurdas e não consegue. Ele aprende através da inteligência emocional a reprogramar a mente dele e eles conseguem resultado de emagrecimento muito mais rápido. Porque ele descobre que a mente é tudo. Você falou com o homem agora aqui sobre o assunto. Eu, na verdade, eu tenho dificuldade para emagrecer. E às vezes você faz dieta e tal, e quando eu vou, eu não acho assim. As pessoas até observam muito, mas eu mesmo assim, não fico satisfatório, sabe? O resultado para mim não é satisfatório, que cheguei ao que eu esperava. E aconteceu comigo, sabe aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? Sim. Durante muito tempo eu tinha a técnica e não aplicava em mim. Aí chegou um dia que eu falei, caramba, peraí, eu tenho todas as técnicas e eu não emagreço. Eu falei, não, eu vou mudar esse negócio. Aí eu comecei a aplicar em mim. Em coisa de 30 dias eu consegui já perder 15 quilos. Comecei a melhorar minha atividade física, hoje eu consigo fazer caminhada, faço musculação, melhorei minha alimentação absurdamente, inclusive eu posto bastante lá no perfil do Instagram também, como é que é a minha rotina alimentar e atividade física, e quem me conhece fala assim, não é a mesma pessoa, porque eu era sedentária e comia que nem uma formiga. Hoje mudei a alimentação, mudei tudo e tô vendo benefícios na minha vida e vou continuar, sem usar nenhum tipo de medicação, pode ir na minha casa que vai ver que não tem nenhum remédio, eu não uso nada. Tudo trabalhando com a mente e entendendo que eu domino sobre todas as coisas. Não é assim que está escrito na Bíblia? Eu te dei poder para dominar sobre todas as coisas, então eu aprendi a dominar os meus pensamentos, a minha fé, eu aprendi a dominar tudo, entendeu? As minhas atitudes, as minhas ações, e quando você domina, você percebe que o poder está nas suas mãos. E aí as pessoas começam a falar assim para mim, doutora, parece mágica. Eu comecei a dominar e eu percebi que as coisas começaram a acontecer. É óbvio, você mandou para o universo, eu estou pronto, o universo falou assim, agora você recebe. Então você começa a ter poder. Maravilha. Eu falei aqui, portanto, com a doutora Sniper, a Ana Aparecida, sobre o tema inteligência emocional na gestão de conflitos, algo que você pode precisar na tua casa, na tua empresa, tá? Inclusive no convívio seu para com outras pessoas.
e essa ferramenta está sobre as suas mãos. O telefone dela é o 799-984-8133, é isso, Ana? Isso, 9984-8133. Tá, pode também manter contato através do Insta dela, No né? Instagram é Doutora Sniper. Doutor Sniper, tá? Você pode lá, na verdade, tá papeando também, tá? Seguindo ela lá e colocando, portanto, em prática tudo que a gente conversou aqui. Ana, no mais eu agradeço a sua participação, algum cumprimento mais que você queira fazer? Eu quero agradecer, primeiramente, a você por estar dando essa oportunidade de falar um pouco mais sobre esse trabalho. Falando, pessoal, eu democratizei, ou seja, para vocês terem realmente acesso àquele conteúdo que é restrito a um público hoje, que tem dinheiro, que pode esbanjar. Eu consegui deixar isso de uma maneira muito simples, muito didática. Qualquer pessoa pode ter acesso ao conteúdo, qualquer pessoa consegue compreender e colocar em prática. Então aproveitem isso e mude a vida de vocês. Ainda é tempo da gente conseguir fazer essa mudança e viver realmente algo extraordinário. Porque se a Bíblia está dizendo que a gente tem o direito de viver algo extraordinário, foi nos dado esse direito, por que você ainda não reivindicou esse direito? Então agora é o momento de você reivindicar o direito de você viver algo extraordinário na sua vida. Maravilha. Olha aqui com o Dr. Sniper, tá? É você aí das redes sociais, vocês que ouvem aí o Tribuna Popular, obrigado aí pela sua audiência, tá? E é só você manter contato com ela. Só repetindo o telefone, 799-984-8133 ou no Insta, portanto, Dr. Sniper, tá? E você pode estar obtendo outras informações, tá? Seguindo com o nosso programa Tribuna Popular aqui no CFM, são 13h15 agora. Deixa eu chamar aqui o Time News e a gente segue com outras informações no Brasil afora. Tribuna Popular feito com carinho para você. Boa tarde a todos. É hora da informação no ar. As informações do Brasil e do mundo. Uma ótima quarta-feira para você.